Fala pessoal, você que está chegando aqui agora na nossa aula do Projeto X-Boom, beleza? Bem-vindo de volta, né? E hoje a gente vai continuar dando aquela palhinha, aquele papo sobre produção de jogos, né? E a gente vai falar de dois pontos muito legais aqui. O primeiro, que é a prototipação do teu jogo, e vamos falar de algumas ferramentas simples que vocês podem utilizar. O primeiro erro que todo grande designer ou produtor ou programador iniciante faz é querer fazer algo muito grande. Eu já comentei isso durante todo o nosso curso, né? Todas as nossas aulas aqui eu estou falando sobre isso, né? A gente nessas aulas que são na realidade uma grande introdução, né, à indústria de games, até para você poder se direcionar para onde você vai, né? Eu sempre falo que nunca comece querendo fazer um jogo muito grande, comece querendo fazer um jogo pequeno. E você vai prototipar o seu jogo. Opa, como assim prototipar? Eu já comentei na nossa aula anterior sobre versões alpha, beta, release candidate, sobre a Gold. Mas o que é um protótipo de um jogo? O protótipo de um jogo é uma ideia, é um alpha, né? E nesse protótipo você vai ter como principal objetivo testar mecânicas, testar jogabilidade e testar digamos assim, algum quebra-cabeça que você criou para aquele jogo, tá? Então nesse momento eu não estou preocupado com beleza. Eu estou preocupado com o que? Funcionalidade. Essa palavra é uma palavra muito importante que vocês precisam entender, que funcionalidade é o quê? É para você ver se está funcionando aquilo que você criou, aquilo que você se propôs a criar. Basicamente é o seguinte, é se a minha armadura do meu personagem está muito fraca ou está muito forte, se as armas que eu estou utilizando estão boas ou estão ruins, se o quebra-cabeça está funcionando diferente, se não existe nenhum bug, se a movimentação está legal, tudo isso, tá? Mas você não precisa, por exemplo, ter um modelo 3D final do teu personagem fazendo toda a animação de luta, não. Simplesmente você botar um modelo até estático parado só para você testar as funcionalidades. E tem gente que, na realidade, nem coloca modelos finais, coloca, às vezes, um quadrado, ou quer dizer, um cubinho, ou um quadrado, no caso de jogos 2D, para representar o personagem. Esse tipo de coisa, esses substitutos que a gente tem dos elementos finais de um jogo, tem um nome, a gente chama isso de placeholder. Tá? O placeholder é tudo aquilo que você coloca na tua versão de prototipação para testar mecânicas, testar, digamos assim, o teu quebra-cabeça, testar a tua quest, testar uma rotina de programação específica, tá? Justamente para quê? Para teste mesmo, não é para você estar fazendo uma coisa beleza, uma coisa bela. Eu já vi um placeholder uma vez de um jogo que era uma parede, que era uma parede de instrumentos, era na realidade um imenso retângulo, só para ter um elemento de colisão ali para o personagem não sair da área de jogo. Então o placeholder ele serve para isso, é justamente quando você prototipa, você só usa placeholder. À medida que o jogo vai evoluindo, que você vai para outras versões mais, por exemplo, para o beta, vai para o release candidate, o placeholder vai dando lugar aos chamados elementos finais ou assets finais. O que é um asset dentro de um jogo? É qualquer elemento do jogo. É o modelo 3D do personagem, ou é o modelo do sprite do personagem, é a música, é o som, digamos assim, o cenário. Ou seja, você vai, à medida que o jogo vai se tornando uma versão final, você vai colocando os assets finais, você vai tirando os placeholders e vai colocando aqueles assets que você vai utilizar. Um asset também pode ser um placeholder, tá? Porque o asset ele é simplesmente um elemento que vai representar alguma ação ou vou fazer alguma coisa dentro desse jogo, tá? Então, se o meu personagem morreu, eu vou botar um grito nele. Pô, então tem uma piada interna nossa quando a gente estava desenvolvendo um jogo, né? Que, por exemplo, tinha um grito de um personagem. Quando ele morria, a gente substituiu pelo grito do coiote e do Papaléguas quando ele caía no abismo, né? Então era muito engraçado isso, né? Então, lembrando que é legal vocês, quando forem fazer o protótipo de vocês, trabalharem muito com os placeholders. Ou seja, protótipo, gente, é protótipo. Não é versão final. O protótipo é utilizado para você errar, para você testar a jogabilidade, você testar coisas que você está querendo colocar dentro do jogo. Entendeu? Então não é aquele lance de, por exemplo, eu vou já colocar a versão final do meu personagem. Não. Às vezes até na versão release candidate, a versão candidata final do jogo, tá? Você pode substituir alguma coisa a nível de asset final. Ou seja, você pode dar um polimento, né, naquela animação que tem do personagem, ou melhorar a qualidade de um som e por aí vai. Isso também vale para jogo de tabuleiro, tá?
Por quê? Dentro do jogo do tabuleiro, a gente também começa com coisas simples. A gente tem até uma brincadeira também que a gente chama de começar com papel de pão. Ou seja, é uma versão muito simplificada do teu jogo para você testar mecânicas, testar balanceamento, testar uma série de coisas, tá? Que não são a versão, não representam a versão final do jogo propriamente dito. Tem inclusive uma outra história, uma vez, que eu estava, por exemplo, indo num evento, né, de produtores de jogos lá em São Paulo, isso aí tem tempo, né? E a gente foi levar um protótipo nosso de um jogo de carta. E a gente estava muito próximo à versão final, aquela coisa, o jogo já estava mais do que bastante testado. A gente até fez algumas modificações depois, que o jogo acabou até saindo de uma outra maneira para uma outra produtora, né? Mas a gente já estava muito próximo ao final. E nós fomos numa empresa, nós fomos muito bem recebidos, e chegou um cara, um tabuleiro lindíssimo, de 50 por 50 centímetros, colorido, poxa, sabe, as peças em plástico, troço assim que eu falei, caramba, troço muito bonito, né? Só que tinha um detalhe muito curioso. Quando eu bati o olho, e justamente um amigaço meu que estava junto comigo bateu o olho e falou, isso aqui tá com problema, isso aqui vai dar errado. E realmente tinha uma característica no tabuleiro que uma determinada facção, era um jogo de estratégia, uma determinada facção desse jogo, ela, se você jogasse com aquela facção, você sempre ganhava o jogo. Por quê? A distância dela para o objetivo final era menor. E a gente falou, cara, isso vai dar problema, não sei o quê. Nós jogamos 2 vezes lá com o cara e nós ganhamos 2 vezes com a mesma facção, sem fazer grande esforço. Então o cara gastou uma fortuna no tabuleiro que tinha um erro, né? E imagina, ele queria levar para impressionar, só que ficou muito feio na foto para ele. Ou seja, ele não testou o suficiente, tá? Ou se ele testou, a gente até não sabe isso, né? E, pô, ele gastou uma grana enorme num troço que simplesmente ia rasgar e jogar fora. Então, quando você for fazer um protótipo, lembra sempre de utilizar o quê? Tá? No caso de um jogo eletrônico, esses placeholders, para você testar a jogabilidade, a adaptabilidade do jogo, as quests, as mecânicas. E no jogo de tabuleiro, a gente sempre faz o papel de pão. Peças substitutos. Eu quero fazer um jogo de guerra, mas eu quero representar o personagem. Poxa, uma tampinha de garrafa com um desenho em cima feito à mão. Ou seja, o objetivo, gente, no protótipo, não é beleza, é teste. Sempre teste. Então é importante você ter isso na sua cabeça. Protótipo é para testar, tá? Tá testado 100%, beleza? Aí você vai começar a pensar na linguagem visual que você vai utilizar, ou trabalhar nos assets finais, sejam sonoros, 3D, num jogo eletrônico e por aí vai. Tá legal? Próximo bloco eu vou falar sobre umas ferramentas bem legais para vocês, inclusive ferramentas livres, para dar uma incrementada aí nessa prototipação bem irada do jogo de vocês. Vamos nessa, galera! Fala, galera! Nesse bloco aí eu vou falar sobre algumas ferramentas livres, inclusive, para você dar uma incrementada no teu protótipo. Ajudar você nesse processo aí, né, com relação à prototipação do teu jogo, tanto digital como analógico, né? Vou começar falando aí de algumas ferramentas livres. Primeiro, engines, né? Eu já tinha comentado sobre Game Engines anteriormente, né? Falei inclusive sobre o Godot, né? Que é um Game Engine livre, que dá para você trabalhar e criar algumas coisas bem legais, tanto de 2D como 3D. Não posso deixar de falar do Unity também, porque o Unity tem você normalmente pode utilizar o Unity de maneira gratuita. Pode te ajudar também no teu protótipo, tá? Então, são 2 ferramentas aí que você pode utilizar no teu dia a dia. Uma outra ferramenta muito legal também, tá? Que é livre, que é focado em som, eu já até comentei para vocês, é o Audacity, né? Que é focado exclusivamente para edição e tratamento de sons e efeitos sonoros. Tá? Então fica essa dica aí para você também. E eu queria falar agora sobre algumas ferramentas voltadas, né, para a parte gráfica. Você tem a 3D, uma muito famosa no mercado, já comentei também na nossa aula de 3D, o Blender, que é sempre bom lembrar, né, que inclusive já está sendo usado em cinema, em produções até de vídeos, essa coisa toda, devido à qualidade das imagens que estão sendo geradas por ele. Tá? Nós temos aí, por exemplo, o Pixel LR, que é uma ferramenta online gratuita para trabalhar com 2D, pixels, também está aí para você trabalhar, né? E eu não tinha comentado ainda, mas existe uma ferramenta que é bem legal para quem está trabalhando com roteiro, tá? Que é o Twine. O Twine é uma ferramenta que permite você fazer textos interativos. Tá? Como assim? Você pode até fazer um jogo, estilo jogo interativo dentro dele, com textos e imagens. E se você souber um pouquinho mais de HTML e JavaScript, você pode até criar jogos ali dentro. Jogos do tipo, se você escolher essa opção, vai para tal lugar. Se você escolher essa opção, você vai para outro. Lembrando muitos adventures textos antigos que a gente tinha dentro dos primeiros jogos de computador desse estilo, tá? Uma ferramenta gratuita, o Twine. É legal também para você criar roteiros para os teus jogos e para os teus textos,
E, obviamente, eu já comentei em todas as minhas aulas que a ferramenta básica elementar que você tem para roteiro, né, ou para desenvolvimento de jogos ou game design, é a planilha, tá? E o editor de texto. E as versões tradicionais, papel, lápis, caneta, bloco para você anotar e uma calculadora para você fazer conta. Então repara que essas ferramentas elas podem fazer seus protótipos. Agora, eu quero dar um upgrade nisso. Eu quero, por exemplo, fazer um jogo de tabuleiro com peças, essas coisas. Pô, existem kits que você pode comprar no mercado, inclusive aqui no Brasil, de peças genéricas que você pode usar no teu jogo, como dados, peões, tá? Roletinhas, essas coisas. Mas nada impede você fazer isso em casa, tá? Você, por exemplo, pegar a tampa de garrafa PET para representar peões do teu jogo ou unidades do teu jogo. Nada impede disso, ou seja, você não tem limite, o que limita apenas é a tua criatividade. Novamente, eu queria lembrar, com relação a essas ferramentas, que tudo isso, né, é para simplesmente você prototipar, para você testar o que você está fazendo. Eu estou batendo muito nessa tecla para você não cair no erro da história que eu contei no bloco anterior, do cara que levou aquele tabuleiro para o evento e estava todo ferrado, entendeu? Estava todo errado. Então, para você realmente trabalhar isso, né, criar essas possibilidades de você testar o que você está fazendo de uma maneira barata e simples. O importante, novamente, tá, é testar, você visualizar se o teu jogo está funcionando, se as mecânicas estão funcionando, tanto no jogo físico como no jogo digital. Existem vários sites, inclusive, aproveitando o Cancha, falando de jogo digital, existem vários sites na internet, por exemplo, como freesounds.org, que permite você baixar ruídos, tá, efeitos sonoros para você colocar no teu jogo como teste. Inclusive, existem alguns, tá, que são de domínio público. Você pode trabalhar aquilo ali e usar dentro do teu jogo até para lançar uma versão comercial do teu jogo. É legal isso, gente. É importante você ter esse tipo de pensamento, porque isso facilita o teu trabalho. Se você, por exemplo, não tem grana para contratar um artista ou um cara de som, existem vários sites que você pode ter imagens de domínio público que você pode utilizar, sons como FreeSound que você pode utilizar, ou seja, tudo está disponível para você, tá? Só tem que lembrar que nesse momento que você está fazendo, novamente, eu estou sendo chato, é um protótipo. Você está apenas testando o que você está querendo fazer. São as provas de conceito. A partir daí, se você conseguir juntar uma equipe ou até conseguir um investidor para o teu jogo, aí você começa a fazer os teus assets finais, aquela coisa toda. Lembrando que sempre é o quê? Placeholder. Tá legal? E uma dica que eu vou dar para o pessoal de jogos de tabuleiro e card games. Tem dois sites que eu considero básicos para vocês começarem a entender mecânicas de jogos, para você ver outros protótipos de outros jogos, para você ver uma série de coisas que pode ajudar o teu desenvolvimento. O primeiro é o BGG, nos Estados Unidos, o Board Game Geek. É um site americano, mas tem muita coisa lá, muita coisa. E tem um equivalente no Brasil que é a Ludopédia. Tá? Dá uma procurada no Google depois, né? Ludopédia. Que também tem muito material que o pessoal disponibiliza lá, tanto de jogos comerciais, como regras alternativas, também como jogos feitos pelo pessoal. Então dá uma olhadinha nisso, gente, que isso aí pode ajudar muito o teu processo de prototipação, tá? E para finalizar, eu queria lembrar para vocês que o importante nesse momento novamente, testar o que você está criando. O protótipo serve para isso. O protótipo não significa uma versão final do seu jogo. Você pode até modificar várias coisas até você chegar à versão final. Você pode polir, você pode mexer. Ou seja, aqui nesse momento que você está, a única coisa que está na tua cabeça é o quê? Realizar testes. Ou seja, de mecânica, seja de balanceamento de jogo, seja de regras de jogo e por aí vai. Então, bota na sua cabeça o seguinte, nesse momento é testar. Nesse momento é ver se aquilo está funcionando de maneira correta. A partir daí você vai começar a incrementar, pegar os assets finais do teu jogo e por aí vai. Beleza, gente? Nessa próxima aula, a gente vai falar sobre testes. Vamos falar sobre a rotina do playtest, para a gente fechar essa parte de produção. Vem com a gente aí.